retornando aqui à nossa gravação, o Dil, tinha caído a sua chamada, né, Dil? Voltou aqui. Exatamente. Retornamos à gravação, a última parte. Aí o que acontece? Deixa eu dar um exemplo aqui. Pastor Ernesto Nini, irmãos. Enquanto eu fazia o seminário era lá na igreja dele. E ele já era uma lenda, ele já tinha seus 70 e poucos anos. E uma coisa que aconteceu durante muitos anos é que o pastor Ernesto Nini nunca teve da igreja local dele um discípulo para assumi-lo, da própria igreja local. A igreja local do pastor Ernesto Nini, lá na Vila Mariana, na rua Domingo de Moraes, número 1100, fica a Igreja Batista do Povo. O seminário STBN, ficava lá, na sede do próprio pastor Enéas, na igreja. O que acontecia? Olha que interessante. O pastor Ernesto Nini, durante muitos anos que eu estive lá como seminarista, e até mesmo depois como pastor, que me tornei, nunca teve um candidato da igreja dele que assumiu o pastorado dele. E havia uma crítica, né, dizendo o seguinte, mas aqui na igreja local não tem ninguém. Mas a quantidade de alunos da igreja que eram seminaristas era imenso, mas não tinha... Desses alunos, a maioria se tornava obreiros, diáconos, ministros de música, um ou outro virava pastor, e mesmo assim um pastor auxiliar. Aí você pergunta assim, talvez alguém diga assim, mas o pastor Enéas não formou, então... Aí tinham pastores que criticavam o pastor Enéas, dizendo que o pastor Enéas não formou um discípulo. Eu falava assim, deixa de ser bobo. Ele está formando discípulo o Brasil inteiro, a vida toda. Mas na igreja local dele ele não fez discípulo, porque ele gosta do controle. Ele fala, mas quanta besteira eu tenho que ouvir. Em vez de quando eu falava isso para algum colega. O pastor Enéas, o que ele mais queria era ter um discípulo dentro da igreja dele, mas não saía, não nascia. Então, de vez em quando ele precisava de um pastor para ser o seu segundo, ele chamava de fora. Um professor do seminário. Tanto é que o pastor que o sucedeu foi o pastor Jonas Neves, lá da Lagoinha. Ele tirou lá da Lagoinha. Então, o que acontece? A gente não sabe, Gil. Muitas vezes a impressão que dá é que parece que o pastor não quer formar. Mas muitas vezes na igreja local não surge. Porque é mistério de Deus. Eu mesmo fui gerado de uma outra igreja para vir servir a essa igreja. Eu conheci a nossa igreja depois de formado, casado. Eu praticamente estava pronto para o ministério. Vim para parar na Batista Missionária. Entendeu? Doideira. É o coração de Deus, né? Agora, que realmente tem muitos pastores que têm medo, não tenho dúvida. Mas assim, irmãos, pensem bem. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Gil. Você é pastor, você sabe disso. Se vierem 10 obreiros polivalentes na sua igreja e ficarem ali participando de todos os trabalhos, depois de 6 meses, você não vai começar a pôr esses homens para trabalhar? Sim ou não? Com certeza. Pelo amor de Deus, que mais a gente precisa de obreiro para trabalhar. É. Aí os obreiros velhos fazem assim, o pastor está confiando em gente nova. É claro que o pastor vai confiar, os velhos muitas vezes não querem trabalhar. Estão entendendo como é difícil o dilema pastoral? Porque, irmãos, vem cá, na tua igreja precisa de alguém para fazer visita, Gil? Precisa, Johnny? Precisa. Na minha também. Precisa de alguém para dar aula? Precisa. Na minha também. Precisa de alguém para revezar no Ministério de Louvor? Na minha também. Precisa de alguém para fazer frente no Ministério de Comunicação? Precisa. De comunicação, rede social? Precisa também. Estou precisando de muita coisa. Precisa de alguém para dar aula no seminário? Principalmente. Entendeu, gente? É isso. E muitas vezes tem pessoas que... Por isso que a gente tem que... Como que tem que ser a tomada de decisão para a nossa consciência ficar tranquila, Gil? Johnny, Felipe e Ente. As pessoas têm que ser dedicados. Se elas estão entregando uma dedicação de 10%, se elas estão entregando uma dedicação de 50%, estão ficando 50% a desejar. Um obreiro tem que ser entregue 100%, tem que dar o seu melhor. E o que é o melhor de cada obreiro é relativo. Relativo, concorda comigo? Por exemplo, se eu tivesse na nossa igreja um médico, eu não posso esperar de um médico o que eu espero de um aposentado, concorda? Mas o que é o melhor do médico e o que é o melhor do aposentado? É simples.
Espírito Santo sabe discernir. É ou não é? E é isso que a gente tem que fazer a avaliação. Um professor universitário e um professor de creche. O que é melhor de cada um deles? É o que é melhor. Os dois podem ser uma bênção em qualquer ministério. Agora, o problema é esse. Muitas vezes a gente entrega o aleijado e quer fazer obras de excelência. Não vai, entendeu? E é por essa razão que muitos pastores também têm um certo controle, porque eles avaliam por cima. Entendeu, irmãos? Vou dar um exemplo, pastor Johnny. Hoje tivemos o nosso culto das irmãs, culto da tarde. Em uma oração, uma irmã ficou meia hora. Fiquei muito orgulhoso dessa oração da irmã. Meia hora, pastor. Meia hora. A mensagem que uma irmã pregou hoje no dia, ela gastou 5 minutos. Mas foi uma mensagem brilhante. Agora, o que eu quero dizer com isso? É uma senhora de idade que ela fez ela tinha muitos pedidos, ela orou pelas listas nós. Ela poderia ter gastado 5 minutos, mas ela gastou meia hora em piedade. O que eu estou querendo levar em consideração? A que gastou meia hora estava conosco no culto, o tempo todo. A que gastou 5 minutos participou o tempo todo do culto. Nosso culto durou 1h30. Pergunto, são obreiras que estão se dedicando para a igreja. Isso só enche o meu coração de orgulho. Por quê? Porque estão em pandemia, poderiam estar assistindo filme, Netflix, temporada, fazendo comida, cuidando das crianças, mas não, estavam ali, cultuando conosco e orando conosco, do começo do culto ao final do culto. Aí eu pergunto, quanto vale uma obreira dessa? Vale muito ou não vale? Um culto no WhatsApp, que ninguém está vendo e não vai para as redes sociais. Entendeu? Quanto vale o tempo dessa irmã? Quanto vale o tempo dos obreiros? Estão entendendo, irmão? Se tem obreiros que podem estar fazendo a obra e não faz, essas pessoas não entenderam ainda o que é o sacerdócio. O sacerdócio é a entrega, entendeu, irmão? Guarda isso, tá bom? Então, assim, é complexo, viu, Gil? Pode ter de tudo, o pastor Johnny. Pode ter de tudo. Mas por isso que a gente tem que selecionar por cima, tem que ter critérios muito elevados, tá bom? Vamos lá, vamos continuar o slide. Continua lendo para nós rapidinho. Bom, eu Gil. parei no... Para a lógica do mercado e o membro... Mais uma vez. O penúltimo, crescimento... o penúltimo? É verdade. Crescimento de fiéis com formação universitária, profissionais liberais, executivos ou mesmo empresários. Ou seja, aqui o que ele quer dizer é o seguinte, a gente tem que pegar todo mundo, inclusive essa fatia de pessoas que pensam, que são profissionais liberais e executivos ou mesmo empresários. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, isso é muito legal, viu? Guarda isso. O empresário, ele gasta quanto tempo dedicando à sua empresa? Chega na igreja, ele fala, pastor, eu não tenho tempo, mas quer ser ministro. Está entendendo como que é complicado? Agora, se esse empresário gasta muito tempo na sua empresa, mas também nos dias de culto ele é dedicado, meu irmão, é um obreiro de ouro. Concorda? Sim, não tenho dúvida. E o senhor tocou no ponto-chave, né? Assim, você pega um empresário, geralmente ele é muito bem visto pela comunidade, né? É alguém em quem as pessoas buscam se espelhar porque se deu bem, né? Teoricamente, na vida financeira. Sim. E se essa pessoa, infelizmente, não dedica o seu tempo ao ministério, a sua vida na comunidade, ele também está ensinando uma coisa, né? Ele está ensinando que não é prioridade. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Agora, perceba, eu não vou esperar o tempo de um empresário que tem o mesmo tempo que eu que sou integral, mas eu vou esperar dele o quê? Que ele seja fiel nos cultos, que ele seja participativo, que ele seja um dizimista, que ele seja uma pessoa que agrega, que joga junto com a igreja, ou seja, irmãos, aí se essa pessoa faz isso, naturalmente ele tem privilégios, óbvio. Agora, se ele é só um empresário que ele quer título, mas não chega junto, não participa da igreja, não apoia, só apoia quando a sua filhinha vai lá tocar e ele, minha filhinha, aí é panela, sai fora, entendeu? Nunca dizima, dá uma oferta lá e ainda toca a trombeta, e meu irmão, esquece. São motivações erradas, né? Perigoso. Por isso que muitas vezes, viu, Gil, pastores acabam tendo sua maneira de conduzir.
eles não se sentem confortáveis. Irmão, guarda isso. Deixa o seu coração ser muito honesto diante de Deus e siga isso com honestidade diante de Deus. Entendeu? Eu, particularmente, sou muito resolvido nisso, irmãos. Muito. Porque, começando comigo, com a minha esposa, eu chamo meus filhos, eu chamo os irmãos, eu chamo todo mundo. Hoje, meus filhos já são crescidos, então eu já não cobro mais como eu cobrava quando eles eram crianças, já são adultos. Mas eles sabem da minha vida e sabem do que eu espero para eles e o que eu espero para a igreja. E eu falo, filho, segue o pai. A mesma coisa eu faço com a igreja, entendeu? E é assim que a gente tem que caminhar. Eu brinco com os obreiros dizendo o seguinte, siga os meus passos, seja no mínimo igual a mim. Se você for melhor do que mim, você vai ganhar mais abraço. Porque qual o problema de um obreiro crescer mais do que eu? Ser mais inteligente do que eu? Ter mais dons do que eu? Pelo amor de Deus. Mas seja dedicado e intenso, né? Bom, vamos lá, continuando rapidinho. Último. Para a lógica do mercado, o membro da igreja é recurso humano, mão de obra, cliente exigente. Aí ele está fazendo aqui, né? Para a lógica do mercado, o membro da igreja é recurso humano, né? Concorda? O membro é mão de obra, cliente exigente. Por quê? Essa é a regra do mercado, né, irmão? Vamos ler só mais um slide aqui, né, irmãos? Porque o que o pastor está querendo fazer é trabalhar esses pressupostos aqui e fazer a gente pensar, entendeu? É fazer a gente pensar. Ó, princípio bíblico versus espírito da época. Aí ele vai trabalhar aqui, ó. Não seria mais útil primeiro buscar os princípios por trás da vida da igreja, a anatomia da igreja, para depois traçar um modelo de igreja-ministério e cada um contextualizaria esse modelo conforme a visão local? Né? Ou seja, ele já está dando aqui ideias. Aí ele vem como modelos e princípios. Modelos e princípios. Enquanto o procedimento que se baseia numa igreja modelo chama-se imitação, o procedimento baseado em princípio consiste em 2 passos, dedução e aplicação para cada caso. Aí ele vai dar aqui o livro do Desenvolvimento Natural da Igreja, do Christian. Por quê? O que ele quer dizer com essa ideia de modelo? Ó, a ideia de modelo, irmãos, guarda isso. A para B. Agora, concorda que muitas vezes a gente está usando o A como empresa? E a gente está querendo fazer da igreja uma empresa também? Não é assim? Isso é perigoso, né? Porque por isso que muitas igrejas viraram empresa, né? Porque é baseado em imitação. E principalmente é baseado em resultado. Não é verdade, irmãos? O resultado, né? É por isso que no livro ele fala principalmente das megas igrejas, né? As igrejas grandes são pegas como modelos. Sim, mas aí, no caso, né, ele quer dizer, aqui no livro ele tem um pressuposto para a gente usar as megas, tá? Mas elas são megas, mas elas são saudáveis. É o principal ponto, né? Ser saudável. O que ele estava querendo dizer aqui, Gil, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Princípio bíblico versus espírito da época, entendeu? Aqui, ó, pode ver, ó, soldadinho de chumbo, entendeu? Não seria mais útil, primeiro, buscar os princípios por trás da vida da igreja? Ou seja, a anatomia da igreja, ou seja, lembra, o crescimento natural na semelhança de um organismo vivo, que é uma planta, para depois traçar um modelo de igreja-ministério e cada um contextualizar esse modelo conforme a visão local? Aí, ó, tá dando uma ideia. Não é mais fácil isso? Porque aqui, o que ele quer usar aqui como princípio, irmãos? Aqui você vai pegar, sim, ele está dizendo, a ideia aqui que ele está usando é a ideia do livro, tá? Mas pode ver, ó, igrejinhas, né? Dedução e você aplica. Você faz uma dedução do que foi útil e você aplica. Não tem lógica a gente às vezes querer copiar o que dá certo não a igreja, que hoje é uma igreja grande, uma lagoinha da vida. A ideia dele é essa, pastor Johnny. Não queira se tornar como o outro porque o outro deu certo. Pega aquela ideia, pega aquele princípio. Aquele princípio é bíblico? Puxa, que bom. Aquele princípio é mercadológico. Perigoso, hein? Aí complicou, hein? Você está entendendo? Verdade. Né? Aí ele vai seguir nessa linha, ó.
como tudo começou? O reino de Deus desde o Éden. O mundo não surgiu por acaso, há um sentido na vida, somos mais do que corpo e alma. Então, por que estamos aqui? Como tudo começou, por quê ou para que estamos aqui? Muitos crentes acreditam que estamos aqui somente para sermos salvos, libertos da labareda do inferno, como se a salvação fosse uma pólice de seguro contra o fogo do inferno, né? Então eu achei legal isso, né? Na realidade, tem gente que se soubesse que se não existisse um inferno, deixaria de vir para a igreja, né? Eles estão na igreja porque têm medo do inferno, ou seja, é uma relação de medo, né? Não é uma relação de amor. Para que fomos criados? Aí aqui ele vai fazer esse gráfico muito legal. Esse diagrama foi inspirado em Devin Funk, o Supremo Propósito. São Paulo ele usa essa fonte desse livro. A gente foi salvo para chegar do A ao Z. Aqui, ó, B, C, D. Dizem que dizemos que é o todo do evangelho, salvacionismo. O que ele está dizendo aqui, ó, o B está dentro desse vermelho, tá? C e D. Ou seja, queda, a conversão e a salvação em Cristo. Mas, na realidade, é todo do A ao Z. Né? Deus nos cria do A para chegar ao Z. E não apenas B, C, D. Entenderam? Deu para entender? Deu sim. Beleza. A igreja e o reino, né? A igreja não é uma opção alternativa, a igreja é a agência de Deus, a igreja é a comunidade do povo de Deus, é em seu ambiente que cada salvo desenvolve sua vida para viver para a glória de Deus, ou seja, é no ambiente da igreja, gente. Por isso que a gente tem que estar na igreja, não tem como, irmãos. Pastor, eu quero estar na igreja lá, agora não mais online. Meu irmão, eu também queria que todo mundo estivesse lá. Mas vamos continuar se cuidando da forma que Deus permitir. Deixa eu até falar uma coisa aqui, com pesar. Domingo, segunda-feira passada, a mãe de um ex-seminarista faleceu. Eles foram morar em São José dos Campos, e lá pegou Covid, e lá piorou e veio para o óbito. Lembra que semana passada oramos por ele? Pois é, a mãezinha dele veio a falecer domingo. Irmão, a gente tem que se cuidar. Hoje, talvez, irmãos, guarda isso, viu? Olha como que a gente é melindroso, viu? Ah, mas se não é no templo, eu não vou. Tá vendo? A gente faz igreja do jeito que a gente quer, irmãos. Não é do jeito que a gente quer. Irmão, é do jeito que Deus quer. E se amanhã vier uma perseguição, e aí, você vai parar de adorar a Deus? Entendeu? Do jeito que Deus está permitindo. Irmãos, louvado seja Deus pela tecnologia. A gente está aqui, ó, tendo aula. Se fosse há 100 anos atrás, na gripe espanhola, fazer seminário, era por carta, viu? Eles iam ler um livro, iam mandar uma carta, a carta ia chegar depois de 6 meses, eu ia responder, depois de 6 meses vocês iam fazer o seminário, ia durar 20 anos, tá? Estão felizes ou não estão? Meu irmão, tá vendo como o nosso coração é ingrato, entendeu, irmãos? Como a gente dá lugar para a vaidade, para o espírito da época da ingratidão. Hoje as pessoas, elas reclamam por tudo. Antes reclamava porque queria que a igreja tivesse nas redes sociais, que a igreja tivesse na TV. E a igreja dele nunca estava na TV. Hoje a igreja está na TV, eles não querem assistir porque está na TV. É a coisa do capeta, né? Reclama porque está no Egito, sai do Egito, reclama porque não está no Egito. Exatamente, entendeu? Aí depois reclama porque Deus manda ficar no deserto, né? Então vamos lá, continuando rapidinho aqui para a gente encerrar. Afinal, para que existe a igreja, né? Missão tridimensional da igreja, olha só que legal, irmãos. A igreja, testemunhar, pregar o evangelho no mundo, evangelismo missionário, todo crente, como testemunho, assistente social, missão para o mundo, ou seja, a gente tem uma obra nesse mundo. E aqui a gente está glorificando a Deus, missão para Deus, adoração, glorificação, lealdade. O pastor, mestre, profeta, músico e etc. tem o quê? Essa função do quê? É Deus
E é na vertical e na horizontal. Missão para consigo mesmo, ou seja, pode ver que também o propósito da igreja é para consigo mesmo. Ensino, admoestação, assistência social, espiritual, comunhão, disciplina, serviço, administração e etc. O mestre, administrador, líder, conselheiro, diácono, assistente social, pastor. Ou seja, o trabalho da igreja é para consigo mesmo. Eu me lembro de um amigo meu que era diácono presbiteriano, que ele falava assim, ele reclamava, né? Ele falava assim, sabe, Rai, minha igreja, ela é ótima para fazer a manutenção da fé dos crentes. Eu dizia para esse diácono, eu falava, meu irmão, dá glória a Deus, meu irmão. A igreja é ótima para manutenção. Traduzindo o que ele queria dizer, minha igreja prega para os mesmos crentes, para as próximas gerações, aquele irmão que nasceu dentro da igreja, ficou velho e está morrendo dentro da igreja. Eu falei, meu irmão, louvado seja Deus. Vocês são uma igreja, e essa igreja que ele frequentava era uma igreja presbiteriana centenária, lá na rua, lá no centro de São Paulo. Eu falei, meu irmão, vocês estão aí nessa igreja há 100 anos, meu irmão, de geração após geração. Ah, porque eu sinto falta do evangelismo. Eu falei, então arregaça a manga, diácono, vai trabalhar para o seu pastor. Aí ele, Raiva, não dá para falar muito com você. Eu falava, pois é. Arregaça a manga, filho, vamos trabalhar, ajuda o pastor. E eu falava assim, meu irmão, muitas vezes é assim, o teu pastor precisa, mas meu pastor não tem uma visão muito evangelística. Eu falei, muitas vezes isso não depende só do teu pastor, filho. Não depende só do teu pastor. É o envolvimento da igreja. Eles são bons na manutenção. Aí ele dizia, mas eu amo aquelas igrejas que fazem esses trabalhos de evangelismo. Eu falei, então, meu irmão, começa a orar em cima disso. Vai para a guerra, vai para a luta. Seja um Estevão, seja um Felipe. Percebam, irmão. Tem igrejas que são ótimas no evangelismo e são péssimas na manutenção. Pode ver. Começa, é uma explosão, ganha 200 em 2 anos que é da igreja. Tem 10, sumiu todo mundo. Não discipulou ninguém, só batizou os 200. Os 200 nem sabiam o que era batismo, foi para as águas, está mais da metade no mundo, enquanto outros estão aí há 100 anos, ó, devagarzinho. Entendeu? Cada um tem. O ideal é unir essas duas forças, um evangelismo poderoso e uma manutenção poderosa. E é para isso que a gente está fazendo seminário aqui. Amém, irmãos? Seminaristas. Né? Porque, percebam, tem um trabalho consigo mesmo, irmãos. É uma nova geração que nasce dentro da igreja, que cresce, que desvia, que a gente tem que buscar de novo, que a gente tem que discipular, que a gente tem que expulsar os demônios, porque o irmão está dando ouvido para demônio. E buscar a gente lá fora. Dá um testemunho aqui. Terceiro culto da igrejinha da Bolsa foi fantástico. Vou publicar para vocês, viu? Obrigado pelas orações. Estamos lá pregando, ó. Você vê, ó. Estou formando obreiro, estou cuidando da igreja e estou fazendo uma horinha extra lá com os meus amigos. Pregando para eles. Anunciando. Por quê? Porque é muito fácil para a gente, na igreja, ficar só o tempo todo com os nossos. Então eu provoco situações fora, para ganhar vidas também. E estou pregando. Continuando aqui para a gente terminar o nosso slide. Atividade contínuas da igreja, adorar a Deus, admoestar, ensinar, tudo que a gente aprendeu. Pode ver, ó. Algumas áreas de envolvimento. Promover comunhão, treinar, administrar. Olha aí, ele classifica e fundamenta com os textos bíblicos. Que legal, né? Esse slide o senhor pode disponibilizar para a gente depois? Posso sim. Os dons do Novo Testamento, ele vai trabalhar os dons. Olha aquela tabela de dons, olha que legal, irmãos. Lindo, né? De Romanos, Coríntios, Efésios e Pedro. Muito legal, né? A dinâmica no ministério. Visão bíblica. Cristo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí a gente aperfeiçoa os santos para o ministério, para a edificação da igreja. Hoje, Cristo deu os santos, honrar, obedecer, sustentar e velar. Apóstolos, profetas, evangelistas. Olha, aquele que está querendo dizer o seguinte, a ideia é contrária, né? Cristo, qual é a ideia mais mística religiosa? Que Cristo levantou os santos
para que a gente honre, obedeça e vele por esses santos. Quem são esses santos? Os apóstolos, profetas e tal, eles trabalham para a igreja e a igreja fica aqui prestando homenagem aos santos. Aquela ideia católica mas que tem muito crente que pensa assim, viu? Ficar esperando a oração do chapelão, do ungidão, do bispão, né? Ou não é? Do apóstolo, né? Sendo que aqui, ó, a gente tem que pensar aqui como sacerdócio. Tá bom, irmãos? Creio que nenhuma dúvida, né? Natureza da igreja. O que é a igreja, né? Natureza da igreja, aí vem aquelas ideias, né? O corpo de Cristo, igreja, edifício de Deus, tal. Aí aqui vem alguns conceitos, textos bíblicos. Só estou passando, tá, irmãos? Crescimento da igreja. O que é isso? Aí vem o livro. Olha aí que legal. Crescimento da igreja. Dando aquela ideia, a síntese do livro. Né? Edificação da igreja, crescimento da igreja, é algo natural, é um edifício bem ajustado, onde trabalha com os dons, o Senhor nos faz crescer, e a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. O crescimento na lógica do mercado e na lógica do reino. Opa, a gente trabalhou um pouco disso, né? Lógica de mercado, faça crescer. O que fazer para crescer? Como convencer as pessoas? Lógica de mercado. Por que não está crescendo? Lógica do reino, deixe crescer. O que está impedindo o crescimento? Quais os princípios que induzem ao crescimento? Desenvolvimento natural da igreja, né? A nossa tarefa não é produzir o crescimento da igreja, mas liberar o potencial natural que Deus já colocou na igreja. Ó, liberar o potencial. Agora, eu preciso de quem? Obreiros, pessoas, crentes. Concorda, irmãos? Meu irmão, o pastor não é Deus. O pastor só libera. Cabe a nós, portanto, manter a resistência do ambiente tão baixa quanto possível, ou seja, limitar os fatores de influência tanto internos quanto externos. Cabe a nós, portanto, manter a resistência do ambiente tão baixa. Vocês vão entender bem. Assim como o crescimento da igreja irá acontecer por si mesmo. Deus faz o que prometeu. Ele dá o crescimento. Ó, deixa eu explicar aqui melhor para vocês. Ó. Aqui vem a ideia, né? Modelos predominantes sobre a igreja. Modelo tecnocrático, instituições, programas, métodos são supervisionalizados. Modelo da espiritualização, instituições, programas e métodos são menosprezados. Modelo natural, proposta teológica, que é o fundamento para o desenvolvimento natural da igreja. Citando o livro Crescimento Natural da Igreja, né? Tipos de crescimento da igreja: quantitativo, qualitativo, né? Qualitativo, né? Aí tem as definições, né? E aqui, 8 marcas de qualidade, que vocês já viram e nós já citamos. Aqui o fator mínimo, irmãos, isso daqui, ó. Isso que é importante. As marcas de qualidade, elas sustentam aqui para não chegar... Vamos lá, irmão, tá vendo? A igreja é isso daqui, irmãos. A igreja é isso daqui. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que vamos dizer aqui, querem encher até em cima, mas esse ponto aqui está aqui embaixo, entendeu? Não vai encher. Por isso que a gente precisa trabalhar nessas ripas, né? E isso daqui é muito difícil, viu, irmãos? Sendo honesto aqui, tá? É uma das coisas mais difíceis. Pessoas tribais, panelas, pessoas que não são comprometidas, que reclamam. Porque, irmão, quando a gente realmente faz parte desse papel aqui, a gente une tudo e aí a gente vai ser o tamanho que Deus quer que a gente seja e não vai dar vazão, entendeu? Muitas vezes a pessoa olha assim, pastor, a gente tem que receber as pessoas do jeito que elas estão. É verdade, a gente tem que receber todo mundo vinde como está. É ou não é, irmãos? Mas não é permaneça como está, né? A gente tem que ter uma palavra firme para os membros. Concordem comigo, irmãos? Sim, sim. Tem que haver transformação, né, pastor? Transformação, irmão. Não adianta eu pôr no louvor uma pessoa que está em pecado. Não adianta eu pôr no louvor ou na igreja uma pessoa que está vivendo uma vida... Meu irmão, pastor, e aí? Se a pessoa sair da igreja, deixa a pessoa ir embora, irmão. Não tenha medo de perder. Guarda isso. Porque se você tem medo de perder, você segura essa pessoa por cargo, você está deixando um péssimo exemplo
para você, para Deus, para a igreja, de que você está segurando a pessoa com a motivação errada. A pessoa tem que estar na igreja pela conversão, porque ela se reconhece como pecadora, e ela precisa de Deus, não por causa de cargo. Se ela foi embora por causa de cargo, isso é a prova de que ela nunca estava por causa do reino. Quem sai da igreja por qualquer motivo não entendeu o real motivo de estar dentro da igreja. Qual é o real motivo de estarmos dentro da igreja? Cristo, irmãos. Nosso amor por ele, nossa obediência por ele. E logo depois disso, o amor pelos irmãos. Ah, mas eu não suporto teu irmão. Irmão, cansei de ver gente dizendo assim, pastor, eu vou sair da igreja porque eu não suporto aquele irmão. Eu falei, irmão, você me desculpa, mas você tem que mudar. Tem que mudar, não tem que fazer. Tem que viver com aquela pessoa. Ué, pastor, eu não suporto. Então, pede para Deus. Não tem opção. Agora, concordo que tem pessoas que dão muito trabalho, então mesmo. Eu me lembro que teve uma pessoa que saiu da nossa igreja, certa ocasião, irmão, só faltaram fazer uma festa de ação de graças. Vocês dão risada, é? Só faltaram fazer festa. Não, é verdade, que a pessoa feria tanta gente, né? Mas eu não ia expulsar nunca a pessoa da igreja. Então, como eu não vou expulsar ninguém? Por quê? Porque a igreja é o lugar para todos. Agora, perceba, receber todas as pessoas é diferente dessas pessoas trabalharem. Uma coisa é a pessoa vir à igreja, cultuar conosco. E outra coisa é ela querer trabalhar, para ela fazer parte de um ministério aí. Outra questão. O problema é que quando essas pessoas que estão com a vida avessa querem trabalhar, aí dá trabalho para o pastor, viu? Tá bom? E para a gente concluir, parar para pensar, a igreja é mais do que a organização, a igreja é mais do que atividade de trabalho ou evento, a igreja é mais do que estatísticas. Muito do que a igreja é difícil de mensurar, pois trabalhamos com vidas que são variáveis não lineares. A porta do céu é estreita, Mateus 7, 13 e 14. Pensar em crescimento e desenvolvimento da igreja em termos de Novo Testamento, em vez da lógica de mercado, pragmatismo. Guardem isso. É preciso cuidado para evitar a autoconfiança em nossa capacidade, deixando de lado o poder de Deus. Se a obra é de Deus, precisamos seguir seus princípios. Mudanças no rumo da igreja devem ser feitas sem traumas e divisões. Ciclo de vida de projeto, cura do sino sigmoide, né? Curva do sino sigmoide. Então, ou seja, né, há um ciclo. As coisas não são... Lembra aquela questão de divisão? Deus, ele multiplica e ele não como que é o nome? Deus, ele multiplica, irmãos, ele multiplica e soma, ele nunca subtrai e divide, tá bom? E assim, irmãos, encerramos, glória a Deus, mais um módulo. Tá bom? Últimas palavras? Digam, querem dizer alguma coisa? Glória a Deus. Amém. Ok, pastor, ok. Querem falar alguma coisa? Não? Gostaram do módulo? Maravilhoso. Maravilhoso. A gente poderia trabalhar muito mais, né, sobre o assunto, mas você vê, eu acho que deu para... Não dá para esgotar, na verdade, né? A gente percebe que tem muita informação ainda que a gente pode aprofundar ainda mais. Maravilha. Felipe? Gil? Fantástico, pastor. Fantástico esse assunto. É que nem o pastor Johnny falou, né? É um tema muito profundo, né? Igreja, muito profundo. Amém. Tranquilo, pastor. Foi excelente, viu? Joia. Qualquer dúvida, estamos aí. E assim, irmãos, é um processo contínuo e constante, né? Crescendo, irmãos. Que Deus nos dê graça para que a gente possa ser fiel. E como eu li, né, semana passada, se eu não me engano, eu concluí lendo, né? 1 Coríntios, não li com vocês? Eu li 1 Coríntios? Ou não? Não me recordo. Não, eu não com vocês não. Foi em outro lugar. Então eu quero ler 1 Coríntios 15, 57.
Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem te dado vitória, tem me dado vitória, e que Ele nos dê vitória nos nossos ministérios, na nossa igreja local, começando na nossa família e indo à nossa igreja. E o 58. Portanto, meus amados irmãos, olha que forte isso, hein? Olha só. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, não como gelatinas, nem como Maria mole, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Vou ler de novo. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não é façam a obra do Senhor quando tiver com vontade. Façam a obra do Senhor quando der certo. Não, é sempre dedicados. Pois vocês sabem que, vírgula, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor, o trabalho na igreja e no reino não é inútil. Porque quando a gente trabalha para o Senhor, a gente está em direção ao próximo, nunca somente ao Senhor. A única vez que a gente está indo diretamente ao Senhor é quando eu adoro o Senhor e quando eu oro ao Senhor. Mas quando eu sirvo ao Senhor, eu tenho que ir até o meu irmão. E Deus me ajudou de ir até vocês durante esse período. Eu sei que eu vou receber o meu galardão lá. Glória Amém. a Deus. Tá bom? Vou Amém. parar aqui a nossa gravação e aí eu vou dar as instruções da prova e dos trabalhos, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, e descansem nas férias e 1ª terça de agosto, Geografia Bíblica. Vamos pegar firme, tá bom? Amém. Deixa eu parar aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus.